Agora, gente, eu acho que o barulho, a corneta, você usou o termo corneta, eu acho que a corneta é muito grande para o início de trabalho do Eduardo. Eu reputo o trabalho dele como bom. Pode ser melhor? Pode, e será. Hoje, Palmeiras e Santos fizeram um jogaço. Palmeiras acreditou até o final, o Santos achou que 1-0 estava garantido, afrouxou a marcação e o Palmeiras lutou, campo molhado, campo pesado, foi para cima e conseguiu uma virada histórica. Então, acho que às vezes é preciso dar tempo ao tempo para as coisas se encaixarem e as alterações feitas. O Egídio entrou no meio-campo na vaga do Egídio, do Guerra. O Zé Roberto deu lugar para o William e o Roger Guedes, decisivo no segundo tempo, também entrou na equipe na vaga do Keno. Essas alterações foram fundamentais para a virada do Verdão. Ô Savoia, o Vladimir falhou no gol do Jean? Não penso que tenha falhado, não. Ele salvou o time do Santos em várias ocasiões, mas eu acho que ele... Um chute cruzado, bola rasteira, ele pegou na bola, conseguiu defender. O problema do Santos, na minha opinião, não é nem Dorival Júnior. Acho que o Santos até jogou mais do que o Palmeiras, teve mais chances. O problema do Santos é o seguinte, o Santos não consegue fazer gols. Até o Ricardo Oliveira perdeu 2 gols na cara do Fernando Praz, que fez excelente partida. O Bruno Henrique também é um jogador que atua muito bem pela esquerda, faz o facão, perdeu vários gols. O Vitor Bueno perdeu um gol, bateu de tornozelo em cima da linha. Então, eu acho que o Santos perdeu o jogo, mesmo jogando melhor que o Palmeiras, tendo mais chances, e não concluiu, não fez. E a culpa não é do Dorival Júnior, a culpa não é do Vladimir, a culpa é de quem não marcou os gols, não transformou em gols as chances que o Santos teve. E o Palmeiras teve o mérito de suportar a pressão. O Fernando Praz fez uma partida perfeita. Pegou tudo. Ele pega contra o Santos também, ele... Pegou tudo, garantiu a vitória mínima, né, o resultado mínimo, e depois o Roger Guedes fez a diferença. Em 3 minutos o Palmeiras virou o jogo. Sempre atacando pela direita, esquerda do Palmeiras. O jogo poderia ter sido 6-5, 6-6 fácil, se todas as chances tivessem sido convertidas. Isso tem acontecido, né, Simão, no Campeonato Paulista. Os clássicos que tem acontecido no futebol paulista estão sensacionais. Sem dúvida nenhuma. Não tem um clássico ruim, até agora não teve nenhum clássico ruim. Esse aí foi especial, esse aí foi um jogaço. O primeiro tempo 0-0, mas poderia ter, concordo com o Quesada, aí muitos gols. O Praz realmente numa fase exuberante, e goleiro bom tem que ter sorte. Aquela jogada de letra ali do Oliveira, sensacional, a bola pegou no travessão. Então foi um jogaço de bola, em que com muita chuva, né? A arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza passou despercebido, ninguém fala no nome do juiz, mostra a competência dele. Difícil de se apitar na Vila, com chuva, muita rivalidade, né? Jogadores que chegam junto, mas foi um jogaço de bola impressionante, que estão de parabéns, não só os técnicos, como os jogadores, tá? Eu acho que assim é que vale a pena. Só tinha bons jogadores em campo, e essa rivalidade, isso aí dá gosto ver um jogo bom, bem disputado, leal, não é, como foi esse clássico. Ô Edmundo, você é atacante, você que já foi artilheiro do Brasileirão, 28 gols, né? 29 gols. Edmundo, como é que o Vitor Bueno perde um gol desse num jogo, num clássico, jogando em casa? Vamos colocar aí pro Edmundo analisar o gol que o Vitor Bueno perdeu, que foi inacreditável, Edmundo. Olha só, analisa aí, Edmundo. Eu já tinha visto. Olha, isso, Edmundo. Né? Parece muito 1,70 com aquele que o David perdeu, né, contra o Vasco e Flamengo. O que acontece? Aí, quem vai ser questionado por nós ou pela imprensa lá de Santos vai ser o Dorival Júnior. Mas o atleta, o jogador, também tem culpa, né? E o volume de jogo das duas equipes, tanto o Palmeiras, que jogando fora de casa tinha que ter um pouquinho mais de cautela, teve, mas o Santos, que jogava em casa diante da sua torcida, tinha que tomar as atitudes, partir para cima, 1,70 m ali para fazer o gol. E aí o porquê do questionamento ao treinador? Não existe porquê. Porque se o Vitor Bueno, que é, na minha opinião, para mim hoje, o melhor jogador do Santos, não de nome, mas de atuações, pelo menos as últimas atuações que eu vi, acabou perdendo. Acontece nas melhores famílias e com os melhores jogadores. Mas isso faz com que o resultado mude. E o Palmeiras foi eficiente, virou o placar e saiu com mais uma vitória no Clássico. Ô, Quesada, tudo
tudo bem, pô. O cara tá lá dentro do campo, adrenalina, tudo, campo molhado. Mas um gol desse não dá pra perder, que sabe? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Põe de novo o lance, produção. Deixa o lance rolar pro Quesada também analisar. Não tinha ninguém, não tem goleiro, não tem nada. Ele passa da bola, né? Ele passa da bola. Eu acho que ele perdeu a passada. Ele passa logo depois da bola, né? A bola passa e ele ainda dá uma resvalada nela. Realmente é o tipo. Mas quantos jogadores já não perderam gols assim? Mas não pode. Ó, eu tô lembrando, Sócrates em Copa do Mundo perdeu o gol assim. Romário em Copa do Mundo perdeu o gol assim. O que eu quero dizer com isso é que se esses gigantes perderam gols assim, o Vitor Bueno está arriscado a perder. Agora, é claro, mas é o jogo, é a contingência do jogo. Agora, eu concordo com o Edmundo e com você. A culpa não é do Dorival. O Dorival hoje criou um esquema muito legal de jogo. O que o time do Santos produziu de chances, se não tivesse produzido, você pode até colocar na conta do treinador. Produziu muito, 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 muito. Por isso que a análise em relação ao trabalho do Dorival tem que ser mais amena. Mas o Quesada, Savoia, Edmundo, Simon, tudo bem, eu também acho que você não pode jogar a culpa no Dorival, mas a gente tava falando de um time que é o Santos, que jogar na Vila Belmiro, todo mundo sabe que talvez seja um adversário, talvez, não vou falar com certeza, o adversário mais difícil de você jogar no Brasil lá é o Santos. Você enfrentar o Santos na Vila Belmiro, talvez seja o adversário mais difícil. Sim. Talvez, né? O Santos, em 100% da sua forma física e técnica, é o time mais difícil a ser batido dentro de casa. Ficou meses sem Aí, Quesada, pegou o São Paulo, tinha um tabu. Pô, o Santos saiu ganhando de 1-0, tomou uma virada 3-1, podia ter tomado 5. Sim. Aí pega o Palmeiras hoje, fez 1-0, segundo tempo. De repente, em 3 minutos, outra virada. O que está acontecendo com esse time do Santos? Pega um Corinthians ainda em montagem. Sim, também. Mas o Corinthians ainda pegou na arena, né? Mas mesmo assim. Citando na Vila Belmiro especificamente. Eu estou tentando, vou raciocinar aqui essa semana, pensar o que está acontecendo nesses grandes clássicos. Assim, também não pode, a gente também só não pode colocar na conta de que o Santos não está preocupado com o Campeonato Paulista. Não, está sim. E há muito tempo o Santos se preocupa com o Campeonato Paulista, tanto que se você vê aí nas últimas 10, 11 temporadas, quantos títulos? São 6, 7 títulos que o Santos levou do Campeonato Paulista, né? Eu não sei se os jogadores entram em campo menos motivados, eu não sei, é estranho. Deveria ser o inverso, né? Nesses grandes clássicos é que o time deveria se apresentar melhor. Mas hoje, ao contrário dos jogos contra São Paulo e Corinthians, e a gente viu o jogo junto, né, Savoia? O Santos fez uma belíssima partida. As únicas duas críticas são as falhas de marcação do lado do Zeca lá, né? Que o time do Palmeiras conseguiu criar muita coisa no segundo tempo. O Santos fez uma boa partida. Mas fez uma boa partida e perdeu. Acontece. A partida que o Santos fez hoje, na minha opinião, foi muito boa. E tô aqui com o Savoia. Fez uma partida na média até melhor do que o próprio Palmeiras. E o Palmeiras fez 2 gols com 2 roubadas de saída de bola da defesa do Palmeiras. Uma acho que parece que o Bruno Henrique perdeu, outra, não lembro o jogador, o Caçada talvez possa me ajudar, mas foi o Dudu que roubou a bola. Duas falhas na saída. Na saída de bola. Eu vi o jogo contra o Strongest pela Libertadores, o mesmo problema. O Santos poderia ter feito mais de 5, 6 gols. Perdeu o gol demais. Então, esse para mim está sendo o ponto fraco do Santos. Não está matando o jogo quando pode. E aí, contra o Strongest não aconteceu porque fez 2-0, então estava garantido. E não é um adversário tão forte quanto o Palmeiras. Mas o Santos está perdendo gols demais. E a gente não pode esquecer que o Santos passou um bom tempo sem 3 dos seus principais jogadores. O Renato, que tem uma função tática fundamental no time do Santos. O Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, né? Então, contando com esse jogador, a tendência agora é o Santos voltar a crescer, né? Mas o B já falou de gols perdidos. Já começou a crescer. Só para concluir minha opinião em relação aos gols perdidos. Teve o gol perdido que foi do Vitor Bueno. Os outros, o Praz não teve, defendeu tudo e até o vento, mas né? O Vitor Bueno não pode perder um gol desse. Agora, o Savoia acho que não, eu acho que sim. O Edmundo, pra mim o Vladimir falhou no gol do Jean. Pra você não? Não. Só eu acho que falhou? Sabe por que não? Porque choveu bastante, ele bate cruzado, ele tá bem colocado e a bola quica exatamente na hora dele
efetuar a defesa. Não acho que foi falha. Era uma bola defensável, mas não acredito que ele falhou. Acho que feliz foi o Jean, que fez a ultrapassagem, né? Recebeu e bateu firme. Não sei nem se ele teve a intenção de bater pro gol. Ele não quis cruzar, não? Não sei nem se ele teve a intenção de bater pro gol. Confundiu o goleiro. Exatamente. E aí, mas não acho que foi falha, gritante, alguma coisa desse nível, não. Mas era uma bola defensável. Só eu achei falha, ô Simon? Você não acha que o Vladimir falhou nesse lance aí? Eu achei. É uma bola difícil. Agora, pra mim, ele até foi cruzar essa bola aí. E com a ajuda do goleiro acabou entrando. Porque tem que levar em consideração também o campo escorregadio, a bola, né, lisa, a chuva, mas é uma bola defensável, né? Então houve uma falha nesse gol aí. Agora o Vladimir fez a coisa certa, né? Ele fechou o canto da trave, como todo goleiro tem que fazer. Né? Essa é a parte do goleiro. E talvez tenha pensado exatamente nisso que você falou. Será que não foi uma tentativa de cruzamento? Não é? O lógico seria se fosse a tentativa de cruzamento, ou bateria na perna de algum dos zagueiros aí, ou não aconteceria nada. Passaria na frente. É isso. Olha aqui, o André Denis, ó, o Twitter aqui pegando fogo. Você pode mandar suas mensagens pra gente aqui no Twitter, hashtag #AUPFoxSports. #AUPFoxSports. Ô Simon, o André Denis, Felipe Melo jogou bem e ainda representa a torcida. Não pipoca pra qualquer um, torcida xingou do jeito que quis e ouviu o que merecia. Então vou aproveitar para falar do Felipe Melo. Olha lá, o Felipe Melo dançou, Felipe Melo mostrou lá o símbolo, Felipe Melo no final do jogo deu uma entrevista ainda na beira do gramado, tirou um barato, falou assim, 5 mil pessoas, isso que é Caldeirão? Caldeirão é lá no Chiqueiro. Ele foi provocado. Ele falou assim, ele falou que foi xingado o programa inteiro, provocado, olha lá. Olha lá, estamos vendo lá. Ele gritava pra torcida. Veja, tem estatuto do torcedor, mas deveria também ter o estatuto do jogador. Porque o torcedor pode xingar, hostilizar o atleta, e o atleta não pode responder. E eu acho que ele fez uma brincadeira, o torcedor do Santos deve estar muito chateado, principalmente porque perdeu, mas sem ser... assim, sem xingar ninguém, sem ser agressivo. Ele tirou um barato. Ele tirou um barato que eu acho que é bem bacana pro futebol. Eu também acho. Ô, Simon, a gente fica reclamando aqui, o futebol tá chato, o politicamente correto. Cara, o Felipe Melo foi lá, tirou uma onda, foi provocado, tirou um barato. Você vê algum problema nisso? Não vejo problema. Só que a banca paga e recebe. Evidentemente que qualquer estádio que ele for... Essa frase é boa. A banca, repete. Paga e recebe. Ele vai ser criticado, ele vai provocar os jogadores, ele critica. A outra entrevista que ele deu, que na Libertadores tem que dar tapa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí já é um pouco demais, já extrapola até esse posicionamento. Mas é um jogador que tem demonstrado muita garra, muita vontade, não é, de vestir essa camisa do Palmeiras. E aí acaba arrumando alguma confusão. Mas sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores contratações do futebol brasileiro neste ano. Eu acho legal pra caramba isso aí. Eu acho legal, ô Savoy, você que come futebol há tanto tempo, na década de 80 tirava barato, tinha tudo isso, por que não pode voltar? A gente reclama que não tem, quando tem a gente reclama que tem. É verdade, o futebol ficou meio chato, não pode nada, né? Tudo é politicamente incorreto. E eu acho que o Felipe Melo é um jogador que ele gosta desse confronto. Ele cria essa situação justamente porque ele está habituado a fazer esse tipo de coisa, né? A torcida xinga, ele peita a torcida, peita o adversário cai, ele vai lá e fala. É o jeito dele, ele se especializou nesse tipo de coisa. Ele tenta usar isso em benefício próprio, né? Claro que tem limites, né? Ele não pode arrumar uma expulsão para ele, prejudicar o time, ele corre esse risco também. Mas eu acho que virou depois do jogo, falou, ouviu um monte. Outro dia criticou-se o Jair Ventura por causa da dancinha. O que ele fez demais, cara? Nada, pô. O cara deve ter ficado na cabeça dele do jogo inteiro. Extravasou, pô. Não ofendeu, não falou palavrão nenhum. Tem uns caras que precisam se decidir. Quando o futebol tá lá modorrento, monótono, cinza, mas o futebol é chato. Aí quando aparece alguém que faz dentro
Do limite, né? Do limite. Eu não vi ele nada demais. Ele não falou palavrão, xingou, não fez gesto. Falou, brincou, respondeu, foi xingado o jogo inteiro. Tem problema isso, cansado? Definiu bem o Simon. Qual é a frase, Simon? A banca paga e recebe. Eu achei o máximo quando o Edmundo sambou lá. Lembra quando você rebolou na frente do Gonçalves? Foi legal pra caramba, Edmundo. O que o Ricardo Oliveira fez naquelas finais da Copa do Brasil? Fez a mesma coisa. Dançou, fez careta. Isso. Agora, assim, a banca paga e recebe. Isso é verdade. Eu acho que esse tipo de coisa... esse tipo de atitude não é legal, por exemplo, fazer contra o Peñarol no Uruguai. Eu acho que aí tem que pensar 2 vezes, tá? Eu acho melhor. Fora de casa, em outro país, eu acho que não é legal fazer isso. Agora, em nenhum momento ele faz nenhum sinal com a mão, nada que seja no gesto ofensivo à torcida adversária. Isso ele não fez. Agora, dancinha, vibrar, brincar com o Mina, eu acho que aí também a gente querer ser mais realista que o Rei. Vamos ver então, vamos colocar pro Simon analisar aí. Simon, logo no começo do jogo, o Felipe Melo levou um cartão amarelo. Vamos mostrar o lance aí pro Simon analisar se foi correto, se não foi. Olha lá, Simon, vamos lá. No Lucas Lima. Imagina, campo escorregadio, né? Chegar do jeito que ele chegou, forte. A arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza foi muito boa à altura do clássico. Lance de cartão amarelo, ele advertiu com cartão amarelo, tanto é que o Felipe Melo também não contesta, né? Correta atitude do árbitro, que levou bem o jogo. Diga-se de passagem, o jogo foi sensacional, tá? Mas a arbitragem também foi muito boa. Edmundo, você que jogou uma barbaridade. Deixa eu te falar, começo de um clássico, vem o jogador do outro time, que é o jogador, você sabe que é o maior marcador, o mais forte, dá uma entrada dessa, é um cartão de visita, intimida o atacante ou não? Pode ser a ideia do Felipe Melo ou do adversário. Um cartão de visita? Não, mas o risco foi muito grande, porque ele ficou com cartão amarelo o jogo inteiro. Então, o que eu acho que tem que ser feito, a resposta tem que ser o contrário. Como é que é? A banca paga, a banca recebe. Eu acho que jogam muito próximo, né? Como é que é o nome dele que sofreu a falta? Lucas Lima. Lucas Lima. O Lucas Lima é muito próximo, é um meia, muito próximo do volante adversário. Deveria ter ido para cima, ter provocado o segundo cartão. Entendeu? Por quê? Porque se ele vai para cima, tenta o drible, primeiro que é o seguinte, desmonta a defesa adversária. Segundo que o Felipe Melo não ia poder entrar com a força desproporcional, com uma força parecida com essa, que aí poderia ser expulso. Então assim, eu acho que faz parte o que o Felipe Melo fez, só que o Lucas Lima, durante o jogo inteiro, me parece se intimidou. É isso que eu... Porque ele não teve coragem para poder fazer uma outra jogada parecida como essa. Era justamente o que eu queria te perguntar. Porque você fala, se fosse você na época, você fala, bom, vou pra cima até o cara ser expulso. Que sonho era... Vou tirar o cara do sério. Sonho era saber, quando que um defensor, um cara que me marcava, tava com cartão amarelo. Tudo bem, futebol naquela época tinha um pouquinho mais de espaço, era mais possível driblar. Mas você provocava o cara, você fazia o máximo. Não é a provocação, a palavra não é essa. Não, provocar que eu digo, tentar um drible, uma caneta. Porque o sistema defensivo adversário, ele só é desmontado quando você ganha superioridade numérica. Então você é com o drible. Driblou, você deixou o seu adversário para trás e ganhou um a mais para o confronto. Quando o seu adversário, seu oponente está com um cartão amarelo, ele tem que ter uma preocupação para não tomar o segundo. E aí o Lucas Lima, que tem habilidade, deveria ter usado desse artifício. Que... Edmundo, tem um detalhe também que eu vi o jogo. O que acontece? Palmeiras tem muito recurso, tem muito jogador inteligente. O que eles fizeram? Para evitar esse tipo de coisa que você sugeriu e que eu acho que passou pela cabeça do Lucas Lima, o que houve? Eles inverteram o Felipe Melo com o Tietê. E o Tietê passou a dar primeiro combate. Entendeu? O Felipe Melo ficou um pouco mais atrás e aí matou essa situação. Savoy, eu concordo com você. Você está perfeito, claro que o Palmeiras ia fazer isso. Só que o futebol não se joga só com a bola nos pés. Há de se ter um pouco de inteligência. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu fui um jogador que em momentos áureos, eu recebia marcação individual, às vezes até de 2 jogadores. Que quase eu não tinha possibilidade de jogar com a bola, de pegar na bola. O que eu fazia? Por exemplo, eu tô falando, trocaram, botaram o Tietê, né? O Tietê é o jogador que chega um pouco mais à frente, que ajuda ao ataque.
O Lucas Lima tinha que levar esse jogador lá para cima da defesa. Entendeu? Para quê? Para que o Santos perdesse um jogador no meio-campo e o Palmeiras se aproveitasse. Aliás, ao contrário. Para que o Palmeiras perdesse um jogador no meio-campo e o Santos se aproveitasse disso. Não adianta só pegar a bola e ter habilidade. Tem que se jogar com a cabeça também. Ler o jogo, né? Ler o jogo. Tirar esse atleta que está jogando bem ali pro lado do campo. Enfim, tem algumas artimanhas, algumas coisas que devem ser usadas por um atleta da capacidade do Lucas Lima. Bom, olha, parabéns para Palmeiras e Santos, fizeram um clássico incrível. Daqui a pouco nós vamos falar do Dudu, que finalmente foi convocado. Dudu que merecia faz tempo ser chamado pelo Tite, foi. Daqui a pouco nós vamos falar,